Lá em 1920, um plano dietético para tratar epilepsia era a redução drástica dos carboidratos na dieta, aumentando as gorduras e proteínas, a chamada dieta cetogênica, que você com certeza já ouviu falar e que é válida para se eliminar alguns quilos. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois nós vamos falar um pouquinho dela e dos melhores alimentos da dieta cetogênica. Apesar de ser criada em 1920, lá para 1960 se tornou muito popular, não pela epilepsia, mas sim por causa da redução de peso e de gordura corporal de forma rápida. Fisiologicamente faz muito sentido aumentar os corpos cetônicos para que você reduza o apetite e tenha uma maior tranquilidade numa dieta de perda de peso. Porém, isso não é tudo, tá? Porque essa dieta também tem alguns custos à saúde, que são muito importantes de falar aqui. Vale também lembrar que a manutenção do peso que você perdeu se torna muito difícil, ou seja, é uma dieta que gera uma perda grande, mas a sustentabilidade, você manter esse resultado, é baixa. Portanto, é normalmente uma dieta feita para um curto prazo. Eu vou pegar um lutador que tem que se enquadrar numa categoria de 90 quilos, ele está com 96 quilos, ele tem 2 semanas para perder 6 quilos e se pesar. Então ele mete uma cetogênica, o peso cai drasticamente, ele carba e luta carbado para que não perca desempenho na sua modalidade. Basicamente falando, você reduz o carboidrato e o corpo vai ter que buscar energia em outro setor. Como você está em déficit calórico, você busca na gordura, não só na gordura, vale lembrar, você vai perder glicogênio pra caramba, e você juntamente libera os corpos cetônicos, que são moléculas que interferem diretamente no poder de saciedade, mexendo com hormônios como, por exemplo, a grelina. Um número aceitável para a dieta cetogênica é até 50 gramas de carboidratos totais por dia, contando salada, contando tudo. Para vocês terem uma ideia, é muito comum que uma pessoa tenha aí um consumo de carboidratos para manter o peso de 3 gramas quilo, ou seja, uma pessoa de 80 quilos vai consumir 240 gramas de carboidratos. Numa dieta cetogênica ele vai consumir abaixo das 50. Os alimentos principais, então, vão ser proteína e gordura. E eu já fiz vídeo aqui das melhores fontes de proteínas e de gorduras. Lembra sempre de procurar lendo Twin mais tema. Mas aqui eu tenho algumas considerações a mais a se fazer. Como nós vimos, podemos consumir mais ou menos 50 gramas de carboidrato por dia, o que vai dar mais ou menos 200 calorias. Logo, legumes e vegetais são permitidos na dieta. Porém, tem vários que a gente vai ter que tirar. Sei lá, batata, mandioca, feijão, soja, lentilha, porque apesar deles serem dessa categoria, né, por exemplo, as leguminosas, você vai ter um teor de carboidrato um pouco maior, o que vai comprometer, que você vai comer muito pouquinho feijão e já estourou a quantidade. Então compensa mais ficar em alface, tomate, em alguma coisa desse sentido, para que você tenha pouco carboidrato e consiga comer uma quantidade maior, porque a quantidade de comida na cetogênica já é pouco. As frutas que os meus alunos perguntam tanto se pode consumir na dieta ou não, pode consumir, não tem problema nenhum. A maior parte delas são fontes de carboidratos, certo? Logo, a maior parte delas está excluída. Agora, por exemplo, o coco, grande fonte de gordura, dá para consumir. O próprio abacate também é uma fonte razoável de gordura e você pode consumir na dieta cetogênica. E já que estamos falando das gorduras, a dieta cetogênica ela é até muito criticada por isso, porque ela abre leque para todos os tipos de gordura. Por exemplo, o coco já tem muita gordura saturada, o que pode sim gerar dislipidemia, tá? Pode sim aumentar um LDL. E é comum, tá? É comum pessoas que fazem dieta cetogênica e comem muita gordura saturada, vou comer bacon, vou comer manteiga. A manteiga, inclusive, é muito criticada porque o autor da dieta diz que pode comer manteiga na dieta, mas lembra que ele fez a dieta para epilepsia e não para alguém que está visando estética, saúde necessariamente. Então ele fala assim, a pessoa tem epilepsia, quer diminuir isso, mas a manteiga faz parte do cardápio da maior parte das pessoas. Então, ele pode consumir? Pode. O que ele não pode é exagerar. Só que quando você vai pegar uma estratégia nutricional mais específica, que foge desse âmbito, que é para deixar a pessoa não ter epilepsia, você normalmente corta. Você fala, não, manteiga não, deixa para o dia do lixo, vamos colocar gordura boa. Mas enfim,
essas gorduras saturadas, sim, aumentam o LDL. Isso a gente vê muito em exame. A pessoa emagrece com a cetogênica e tem uma piora do seu perfil lipídico. Então, apesar de na dieta cetogênica, vamos lá, poder consumir óleo de coco, manteiga, banha de porco, carnes gordurosas, normalmente a gente vai evitar isso. Não precisa cortar, mas no máximo 20, 30% das calorias vindo de saturadas com monitoração do perfil lipídico. Monitorou o perfil lipídico, 20, 30% está com colesterol bom, tudo bem continuar. Agora, não, tá ruim, vamos baixando mais e deixando mais as gorduras insaturadas. Mas temos gorduras boas aí, como por exemplo azeite, show de bola, você pode usar. As oleaginosas, castanhas, nozes, macadâmia, amendoim, pasta de amendoim, que é a mesma coisa, né? Inclusive tem muita gente que não sabe. A pasta de amendoim é simplesmente o amendoim triturado, não tem nada ali. Bom, pelo menos você consegue fazer um produto desse. Se uma empresa adiciona alguma coisa, a história é outra. Mas, se você vê no rótulo, a maior parte é amendoim torrado triturado, só. As fontes de proteína, todas são válidas, com exceção do leite. E aí depende, algumas vertentes falam, não, o leite pode, mas um pouco dentro da cota dos carboidratos. E ficando dentro da cota, tudo bem. Então, queijo, e aí colocam todos os queijos, novamente queijo gordo, aí tem esse lance da gordura saturada, ovos inteiros, frango, carne, peixe, carne de porco, sempre optando pelas magras, tá? O adequado dessa dieta é que ela seja saudável. Então vou comer proteína e gordura, mas eu vou escolher as melhores fontes de proteínas magras. Então carne vermelha, não vou pegar uma costela, né? Além que eu queria muito, mas eu vou pegar uma picanha. É bom, né? Se tirar a parte da gordura. Ah, ficou ruim, Leandro, aí perdeu a graça, eu concordo. Mas seria adequado. A picanha você pode usar na dieta se você tira a parte de gordura visível. A picanha ela tem gordura, só que a gordura dela é separada, é anexada. Se você desanexar, você consegue usar ela na dieta. Mas eu vou optar, por exemplo, por um patinho, vai ser uma coisa muito mais interessante. E aí eu vou consumir o patinho com azeite, com amendoim, com alguma coisa nesse sentido, para colocar as gorduras boas. Peixes. Peixes, apesar de ter peixes gordurosos, como o salmão, que tem muita gordura, o salmão, são gorduras boas, apesar de ser gorduras animais, que normalmente tem esse preconceito de ser visto, e é preconceito porque não necessariamente é ruim. Os peixes gordos eles têm muito ômega 3, o que é excelente para o colesterol e para a saúde. Mais ou menos falando que de restante aí, pessoal, tem que se cortar. Falamos das gorduras, falamos das proteínas, né? Aí tem um pouco de salada, um pouco de legumes, um pouco de vegetais que a gente já conversou. E fora isso, arroz, batata, mandioca, tapioca, macarrão, né, já me deu vontade de fazer bulk, não é adequado na dieta cetogênica. Bebidas como refrigerante zero, aqueles suquinhos de pó que tem uma quantidade ridícula de carboidrato, mesmo que tenha um pouquinho de malto na composição, é irrelevante, dá para consumir, não atrapalha a cetose. A questão de chás, cafés, obviamente sempre sem açúcar, também são permitidos. No geral, a dieta vai privilegiar esse grupo de alimentos. E claro, doces, pães, macarrão, arroz, bebidas alcoólicas, amido, sucos, entre outros, são todos a evitar. Para falar a verdade, a evitar não, a não consumir. Se você quer fazer uma dieta cetogênica, é não consumir, com exceção no dia de recarga, que dependendo, né, do autor, do criador da dieta ou do adaptador do modelo da dieta, alguns recomendam um dia do lixo completo com muito carboidrato para fazer a recarga e outros já recomendam 2 dias também com muito carboidrato para se fazer uma recarga. A dieta cetogênica é segura a fazer? Pessoal, nós temos algumas considerações muito importantes sobre isso, porque as pessoas pensam o seguinte: vou zerar o carboidrato para perder gordura mais rápido. E olha, cabe algumas considerações muito grandes, porque o que o pessoal esquece é que você está fazendo atividade física. Você já viu algum atleta que treina muito e não come? Não existe. Todo atleta que treina muito, ele come muito. Ah, mas o atleta quer emagrecer. Ele emagrece comendo muito. Só que um pouco menos, gera um déficit energético, mas ele não corta carboidrato, porque justamente o carboidrato é o que dá energia para ele treinar,
para ele sustentar a massa muscular, sustentar o metabolismo, e o carboidrato também deixa ele viver, né? E é muito importante viver, não sei se vocês já perceberam. E não só existir, mas eu digo viver mesmo, sabe? De você conseguir sair da cama e falar, eu tenho energia para fazer as coisas, e não sair da cama com vontade de querer voltar mesmo dormindo 9 horas por dia. E aí a pergunta de vocês é, vale a pena fazer a dieta cetogênica? Agora que eu sei os alimentos, quando eu posso fazer uma dieta cetogênica? Eu já fiz um vídeo sobre ela, eu vou deixar aqui no canal completo. Aqui você viu boa parte dos alimentos que pode, que não pode, mas eu quero que você entenda um pouco mais sobre esse lance de zerar o carboidrato. Dá uma conferida aqui.